Olá, seja muito bem-vindo ao sexto episódio do Toca Pra Elas. Paramos uma semana, né, Lara? Em decorrência de algumas coisas que a gente vai falar mais pra frente. Mas primeiro cumprimentar minha grande companheira Lara Fábia. E aí, Lara, como você tá? Muito bem, Tereza, melhor agora, né? Como todo mundo toca para elas. Mais uma vez aqui, João, você, todo mundo que está acompanhando. Mais um episódio, a gente deu uma pausinha ali, mas voltamos com tudo. E voltamos, tava com saudade e tava com saudade também da nossa vinheta. Então, João, roda pra gente. E o sexto episódio tá recheado e começamos com um clássico que teve na segunda rodada. E também a gente vai falar do Favelão Nacional que vai acontecer em breve. Estamos muito ansiosas para ver a nossa seleção de Goiás representando muito o Goiano de futsal que começa essa semana. Então vamos falar de outras competições além do Goianão feminino, do Favelão. Vamos trazer o futsal também e mais um gol de goleira, né, Lara? As goleiras Mais estão um artilheiras. de uma goleira que está sendo destaque, né, Tereza? Que vai entrar em campo também no sábado. A gente vai comentar que tem tudo para bagunçar esse próximo jogo. Pois é, tem muito jogo emocionante. Quem sabe uma liderança em aberto, né? Vamos ter final? E falando em final, a gente pode começar com a segunda rodada do segundo turno, no jogo que a gente falou que era uma final adiantada. Vila Sim. Nova e Atlético Goianiense, Lara Fábia. 2-1 Vila Nova. Você esperava esse resultado? Tereza, confesso que não. A gente até estava lá, foi um jogo muito movimentado, principalmente no segundo tempo, né? O Atlético acabou entrando um pouco desligado, mas a equipe do Atlético é realmente muito aguerrida, muito intensa, e no segundo tempo elas provaram isso muito bem, né? É, ali o Vila Nova começa abrindo o placar, mas assim, começa dominando e começa inclusive abrindo um 2-0, mas pro Atlético não tem como falar que até ali no intervalo, tomando 2-0, o jogo acabou. Porque muito pelo contrário, o Atlético inclusive se reergueu muito e por muitas questões envolvidas, eu até acreditei que o placar seria um maior e dois mais disputado, talvez com um empate ou com uma vitória do Atlético. Pois é, o primeiro tempo o Atlético estava um pouco mais apagado, né? Diferente do que a gente costumou ver nos últimos jogos do Atlético Goianiense. Mas também teve toda a questão do desgaste físico, que muitas atletas estavam ali com treinos mais intensos para o favelão. No segundo tempo, elas deram uma acordada, mas não podemos desmerecer a vitória do Vila Nova, né? A Sim, Carioca, que abriu ali logo no início do primeiro tempo, que também já deu aquele entusiasmo ali para o Vila Nova, para o Tigre. E a gente tem que destacar a arbitragem, porque tiveram vários lances complicados ali na partida. Teve mais de um lance ali que eu vi que foi toque de mão, tanto para o lado do Atlético quanto para o lado ali do Vila Nova. Depois eu revi nas gravações e, assim, no meu ver, pelo menos, se tivesse sim, um VAR ali, acho que poderia ter sido um pouco diferente. E trazer até uma fala que eu ouvi num programa da Casa TV, que quando a arbitragem ela é protagonista no jogo, alguma coisa está errada. Porque quando a arbitragem é boa, a gente mal fala da arbitragem, né? E a gente está tendo problemas com a arbitragem no Goianão Feminino, não só nesse jogo, mas como em outras partidas. Então tá um pouco difícil, porque também não teve muito critério, né, Lara? Lances para cartão sim. vermelho que não foi, lances que não tinha necessidade de cartão com cartão. E para os Foi. dois lados, né? Esse, inclusive, foi meu ponto para falar que, para mim, o jogo ficaria em aberto. Primeiro, é porque a gente viu que o Atlético entrou um pouco menos intenso do que a gente está acostumado. Então, para mim, o jogo seria ali disputado no empate até no finalzinho. E aí, como o Atlético começou a crescer absurdamente ali no final do jogo, eu não duvidaria, não ficaria surpresa com a vitória do Atlético. Mas o Vila conseguiu mandar muito bem em casa e fazer seu jogo. A questão aqui é a arbitragem que a gente comentou um pouco sem critério para os dois lados. Porque a gente teve ali cartão para a comissão técnica, que de um lado aconteceu e de outro não. É, ok, tem vezes que a gente se altera e tudo mais, só que em lances normais, que aconteceram mais de uma vez, e uma vez foi cartão e a outra não. Então, assim, essa conversa também dos árbitros auxiliares ali com a comissão técnica, eu acho que, assim, não precisa ser
tão intensa e, para não falar exagerada, intensa mesmo. Porque não tem necessidade, o jogo tá rolando e já era um clássico, o jogo já era intenso, não era momento do árbitro deixar aquilo ali mais intenso e aquilo ali mais complicado. Porque até entre as atletas chegou num ponto que estava de muita intensidade, de briga mesmo, briga saudável em campo por serem adversárias, né? Então, assim, o jogo foi aumentando a intensidade e a arbitragem foi colaborando muito para isso, porque a gente viu, por exemplo, eu vi uma entrada que para mim era de cartão vermelho, porque entraram com trave já na coxa, e assim, é uma entrada muito temerária que para mim é cartão na hora, entendeu? E assim, a gente teve outros lances que foram menos perigosos, que também foram cartões, mas qual que é o nível desse critério, né? Que a gente, é o que a gente está discutindo aqui. Então, para mim, o jogo ficaria em aberto o tempo todo, mas o Vila mereceu, óbvio. Parabenizar aqui, inclusive, Carioca ali mandando na artilharia, a gente vai comentar. E Taislane fez uma pintura, né? Não, belíssimo. E além disso, a gente tem que destacar o gol da Maria Eduarda, né? Da Eduarda pelo Atlético, um gol de falta. Eu tô falando isso já faz um tempo, Lara. Essas meninas que estão jogando Goiano Feminino estão batendo muito bem falta. Então, Parabenizar demais, toda a demais, equipe demais. que está trabalhando isso com elas, o trabalho das atletas, porque o que está saindo de lance de falta e o gol da Carioca também se originou de uma bola parada, né? Que lançou Sim, ali na área e a Carioca foi e bateu de cabeça. Uma curiosidade: antes do jogo começar, quando elas estavam se aquecendo, a K1, que estava de fora porque ela se lesionou um tempo atrás, falou assim: hoje vai ter gol de cabeça, né, Carioca? E dito e feito, a Carioca foi lá e marcou um gol de e a cabeça, a Carioca K1 cantou. tenho, inclusive, que elogiar, porque a Carioca puxou a responsabilidade inteira do jogo. Porque, assim, dos dois lados, eu acho, acredito que elas entraram, assim, com o pezinho atrás, vamos tomar cuidado, porque não tinha nada em aberto. A equipe do Atlético vem numa crescente absurda, Vila Nova venceu o primeiro turno, também tá lá em cima, mas não dá para vacilar agora, né? E assim, o Vila Nova, ambas as equipes eu acho que assim demoraram um pouquinho para pegar o ritmo, mas o Vila Nova entrou primeiro no jogo. E a Carioca puxou a responsabilidade e falou: vamos. E depois daquele primeiro gol dela lá, a equipe relaxou e fez seu jogo. Pois é, e uma coisa que a gente não pode relaxar, Lara, é a questão de ambulâncias nos jogos. Que Sim, já faz faz tempo que eu não vejo uma ambulância presente num jogo. Eu sim. acho que o último foi num jogo lá em Hidrolândia, um tempo atrás que eu vi. E, poxa, muito importante, ainda mais nesse horário, 3h30 da tarde. Muitas atletas Uhum, passaram mal por conta do calor intenso que sim. está fazendo. Apesar que esse dia foi o primeiro dia que choveu em Goiânia, depois de mais de 150 dias sem chuvas aqui na capital, mas teve um choque de cabeça muito intenso ali. Muito. Atletas do Atlético teve que sair após o jogo, ela realmente ainda estava mal. É Uhum, a responsabilidade das equipes mandantes, a questão da ambulância, e não é o primeiro jogo que acontece isso. Não é o primeiro jogo do Vila, não é o primeiro jogo do Atlético, que tem atletas que passam mal em questão de lesões durante o jogo ou por outros motivos. Por conta do calor ali no primeiro tempo, também tinha atletas caídas de ambos os lados. Então, a gente tem que levar isso em consideração. Acho que a FGF tinha que levar isso em consideração também, os horários dos jogos, porque o calor que está fazendo aqui na capital, não só na capital, mas no estado inteiro, batendo recordes, assim, e não é saudável para as atletas, tinha sim. que ser considerado uma alteração, uma possível alteração dos horários também. Importante, né, Tereza, que a gente fala aqui, não é uma crítica direcionada a nenhum clube por ser o clube. Aqui, literalmente, pensando no bem-estar das atletas, porque a gente viu muitas meninas saindo passando mal, e naquele choque de cabeça, todo mundo que estava ali preocupou muito. E assim, a gente viu até o Paulão desesperado, pedindo para a Jasmine acompanhar a menina e começar a fazer perguntas para ver se mentalmente, assim, ela estava com a razão ok, né? Se ela estava conseguindo processar tudo, porque realmente foi um choque muito intenso e, assim, graças a Deus e ainda bem que não aconteceu nada de pior, né, naquele lance, mas a gente quer que não aconteça, que não venha acontecer. Então é justamente por isso que a gente está falando, não é nenhuma crítica direcionada tanto à federação quanto aos clubes, mas é mais um desejo de cobrança mesmo, porque é uma coisa que tem que ser
obrigatório, né? Não tem jeito, Tereza. Sim, é necessário. Vamos passar para o próximo jogo, então, né, Lara? Que foi um jogão também, né? Entre Abadia e Atletas de Jesus. Olha esse placar, gente. 4-5. E tem que destacar o Abadia, apesar de ter levado esse placar, levado essa derrota, porque se a gente pegar aqui o histórico do jogo, começou assim. A Amanda marcou primeiro para o Abadia, depois o Atleta de Jesus foi lá e marcou 1, 2, 3, 4. Primeiro com a Lohana, depois com a Joana de pênalti, um com a Vitória e o quarto com a Ana Júlia. O primeiro tempo estava bem disputado, né? O primeiro tempo acabou 2-1 para o Atletas, mais os 2 gols ali no segundo tempo, 4-1. E depois a Gabriele marcou para o Abadia, a Edilene marcou mais um para o Abadia, 4-3 para o Atletas de Jesus, a Gabriela marcou o quinto do Atletas e o Abadia ali nos 45 marcou o quarto. O Abadia ficou até o final insistindo por esse empate. Vacilou ali em tomar esses 4 gols seguidos, né? Falei com o Renan, ele falou que o primeiro tempo não foi muito bom, o segundo tempo as meninas deram uma acordada, mas um jogo bem disputado, um jogo com muitos cartões também, né, Lara? É, o Abadia, inclusive, se eu não me engano, o Flu Goiânia é uma das equipes que menos tá sofrendo com cartões, junto com a Aliança. É uma coisa a se preocupar, principalmente, não só pela questão de critério de desempate, né? Mas como tá desenrolando esses jogos. Porque sofreram tantos cartões assim, um placar elástico. Então, o que que aconteceu? O que que levou elas a tomarem esses 4 gols seguidos, por exemplo? Então, o que que estava acontecendo nesse jogo? Eu não consegui estar presente. Eu acho que você estava nesse jogo, Teresa? Não, né? Tava não e não teve transmissão também. Aí a gente não conseguiu acompanhar e ver, né, de perto o que que aconteceu. Isso, inclusive, é muito ruim, porque acontece tanta coisa, né, nos que a gente vai, que a gente fica assim, gente, isso aqui não pode deixar de ter transmissão nunca. Principalmente os lances que a gente comentou aqui, para, inclusive, fazer essa crítica de arbitragem, de questão de ambulância, tudo a gente pôde rever, porque estava gravado, né? Então, que não está gravado e que a gente não compareceu, não tem nem como saber. Pode ter acontecido muitas coisas nesse jogo, nesses jogos, e assim, infelizmente não teve como a gente acompanhar, né? Inclusive, teve uma briga de torcida ali nesse jogo. Mais uma Infelizmente, coisa. teve uma briga de torcida e 2 cartões. Quem levou foi a pessoa da comissão técnica, né? Tanto do Atletas de Jesus, o Wellington Rodrigo e o Flávio Jesus do Atletas também levaram cartões. Além dos 3 cartões para a equipe do Abadia, para as 3 atletas, Eva, Eliane e Amanda, e 2 dos atletas, Yasmin e Isadora. No total, foram 7 cartões em É uma muito partida. cartão para um jogo só. É muito cartão para um É jogo muito só. cartão, principalmente pensando no modelo de disputa do Goiano feminino, né, Tereza? Sim, que É o uma coisa que cartão tem que, é. inclusive, rever, né? Uhum. Vamos para o próximo jogo, que foi uma grande virada do Flu-Goiânia. 3-1 Flu-Goiânia em cima do Trindade. Eu vi essa partida, essa foi transmitida, ressaltar, agradecer. Não sei se você está vendo as transmissões da Flu-Goiânia TV, quero parabenizar também, pessoal. Tá tendo até troféu de melhor atleta, Lara, você Que acredita? isso, não acompanhei, tô perdendo, então. Tá tendo entrega de troféu de melhor atleta. Tá incrível as E o transmissões, Goiano Matheus dá também. disputa, né? Tá disputado. Para melhor atleta Matheus, ali, é difícil, viu? Porque, nossa, que jogão! O Trindade começou marcando, saiu na frente 1-0, apesar do Flu-Goiânia estar mais incisivo nos ataques, o Trindade viu uma oportunidade, um lance que começou ali na goleira. Importante ressaltar, né? Esses lances de bola parada, né? Que retoma a bola com a goleira, de falta, estão saindo muitos lances que estão saindo gols, né? sim. Dessa retomada da equipe. Trindade foi lá e marcou o primeiro gol com a Thaís. E depois tivemos 2 penalidades, uma no primeiro e uma no segundo tempo, ambas para o Flu-Goiânia e ambas a Érica marcou, foi jogar ali na penalidade, marcou os 2 gols para o Flu-Goiânia. E depois a Maria Luísa fez o terceiro só para desandar o placar. O Goiânia um pouco mais incisivo ali na partida.
E ressaltar esses pênaltis, né? Um foi questão de mão, o outro foi uma falta. Então, bolas perigosas, né? Você vai ali Sim, fazer uma falta para impedir o gol, mas dentro da área também é complicado, né? Que acabou levando é. o Trindade, que estava com essa vantagem, a infelizmente levar esse placar. Uma coisa que eu percebo, Tereza, é que o Flu-Goiânia é uma equipe que, assim, pensando num contra-ataque de jogo, no jogo como um todo, é uma equipe que se sobressai muito, né? O Flu-Goiânia não se abate com gol sofrido, vai para cima, e eles conseguem, as meninas conseguem muito trabalhar esse contra-ataque e buscar reverter os placares e ir para cima, né? O Flu-Goiânia é uma equipe que tá não só por isso, mas está brigando lá em cima da tabela e é um dos times que deixa a liderança em aberto, né? Inclusive que tá ali em segundo colocado, né? A gente vai comentar agora. Então, assim, e Sim, outro destaque que a gente sempre faz é equipe muito nova. ela. Inclusive, a gente teve mais um gol de goleira, não foi agora no Goiano, né? Mas destaque total para a goleira do Flu Goiânia, a Laurinda, que tem 13, 14 anos, se eu não me Ela engano, tem 14 anos. 14. Disputou na terça-feira a Copa Goiás com a equipe masculina do Flu Goiânia, acompanhei pelo Instagram do Lucão, e ela foi bater uma falta muito bem batida, golaço. De goleira. A lá Rogério Ceni. Pois é, Laurinda, eu acompanho o trabalho da Laurinda desde o ano passado e eu fico muito impressionada com ela. Eu vi um jogo do Goiânia e Vila Nova no ano passado, no Goiânia Feminino do ano passado. Infelizmente foi uma goleada, mas a Laurinda catou muitas bolas importantes que impediram, né, tudo isso e a idade. Eu fico muito impressionada Eu, com a eu questão da sempre idade. preciso. Sim, a gente sempre precisa frisar isso, porque a equipe do Flu Goiânia é muito nova. E assim, E tá o tra brigando lá em cima com gente que tem dezenas de anos de carreira. Duas E o décadas aí. trabalho que a equipe do Flu Goiânia faz com as atletas, né? Sim. Porque, poxa, são meninas muito novas que começam o jogo perdendo. Eu e você, Lara, a gente é meio Rapaz, emocionada, né, jogando bola. é Então, perde assim, e chora, né? a gente leva um gol, nós fica assim brava, nós briga com a Filha. arbitragem, chora. E Por isso que eu assim, não virei jogadora, Tê. e a mentalidade dessas meninas, né? E tomar Não, um é gol e mesmo absurdo. assim insistir em continuar um trabalho assim, tanto físico quanto mental também, que a equipe ali faz de botar para frente e continuar com a cabeça erguida, porque elas são muito novas, né? O Goianão é só uma abertura, uma porta de abertura para elas, a Copa Goiás, Laurinda Sim. fazendo gol. E aí, E Larinda, manda um salve se você estiver assistindo aí para nós. nossa, por favor, Laurinda, antes de você ficar mais famosa, porque aqui entre a gente você já é. E assim, Tereza, eu levo muito essa responsabilidade do mental das meninas e de como elas reagem à comissão técnica, né? O Lucão, em todos os jogos que eu vi da equipe, ele é muito calmo e passa muita tranquilidade para as meninas, orientando ali como deve orientar, mas passando essa tranquilidade que eu acho que é muito importante. E querendo ou não, as atletas absorvem, né? O jeito que a comissão tá, o jeito que elas são orientadas, isso para mim influencia absurdamente, principalmente pela idade das meninas, né? Só que assim, idade aqui eu não tô falando para justificar nada, porque elas batem de igual para igual 100% com todas as atletas. Sim. E quem infelizmente não tá batendo de igual para igual tá sendo o Vasco, né, Lara? Vasco de É, Itaberaí o Aliança. riso não foi pelo Vasco, tá, gente? Foi só pela deixa que a Teresa deu, que foi perfeita. É, infelizmente o Vasco levou mais uma goleada. A outra, as duas maiores goleadas que teve, 14-0 e as duas em cima do Vasco, né? A gente Sim. estava imaginando ali um Vasco que estava se reerguendo depois do contra o jogo contra o Flu Goiânia, né? Que ficou 2-0. E a gente falou, poxa, o Vasco tá voltando, depois das atletas passarem mal, de ter todo aquele problema de sem gente para banco, mas não deu contra o Aliança, 14-0. O gigante acordou, Lara. Rapaz, o gigante Aliança vem acordando, viu? Por isso, eu fico na dúvida se vamos ter final, porque eu acho possível. A questão é, a gente só vai descobrir quando o jogo acabar, né? Quando o turno acabar. Mas falando sobre o Vasco, é só pontuar que assim, as duas goleadas, né, foram contra times que estão ali disputando diretamente o título. Então, assim,
Aliança, não tem como negar, é um clássico que nunca vai ter um jogo ruim, justamente pelo histórico, a forma de trabalho já está é, bem resistente, bem estruturada. Então, assim, o Aliança a gente já tinha como favorito, querendo ou não, por não, é o Aliança, mas porque o trabalho vem sendo feito continuadamente há muito tempo, né? Então, assim, já era esperado. Mas também contra o Atlético, né? Que é uma equipe que vem se fortalecendo muito. Não, não à toa tem atletas que estão indo disputar campeonato nacional, que a gente vai comentar agora. Mas assim, eu acho que é hora do Vasco contra os próximos times tentar se reerguer e segurar, igual conseguiu segurar com o Flu-Goiânia, e buscar ajustar ali, tirar desses dois últimos jogos, o que pode melhorar e buscar uma maior estabilidade, né? Porque, assim, como a gente vem falando, é projeto, o Goianão não acaba aqui, o Goianão, inclusive, ano que vem tem mais, e aí é justamente isso, que é o que a Aliança vem construindo, né? A Aliança não é o que é hoje, o que foi ano passado vencendo o campeonato, do dia para a noite. Então, é uma construção que a gente quer muito ver pelo Vasco, porque é uma equipe muito boa e muito boa de assistir jogando. É uma equipe que tem entrosamento, apesar de todos os problemas que tem das meninas treinarem entre si, jogar, porque entrosamento é uma coisa que no time pega demais. Então, assim, espero que o Vasco continue com o projeto, levando a sério que no próximo Goianão eles venham cada vez mais forte ali para brigar contra o Aliança e, quem sabe, reverter, né, essa goleada. Pois é, um projeto muito bonito, né? Que muitas vezes sem apoio, então, assim, Sim. realmente a gente precisa valorizar, tentar ajudar. Tem conversado muito com a comissão técnica do Aliança, e são equipes que realmente têm uma parceria entre si para além do jogo, né? Extra-jogo. Uhum. Aliança e Vasco de Itaberaí se ajudam, se ajudam muito, né? São equipes que têm um contato ali, que o Luiz, a Patrícia sempre tentam auxiliar também o pessoal do Trindade, porque a gente sabe como é difícil o futebol feminino aqui no estado, como não é muito valorizado. E é bom ver que outras equipes, apesar de tudo isso, tentam estimular. E falando do projeto da Aliança, a gente tem que falar de como a Aliança também é bom para captar atleta, né? Porque Nossa, essa partida a gente teve 2 gols da Idalana, 2 gols da Capel, um gol da Thalia, um gol da Amanda, e daí você faz as contas, né? 2 mais 2, 4, Thalia, faz o Amanda, suspense, Teresa. oi? Faz o suspense ali pro final que você vai falar. Cada um 6, Sim. 14. E esses 5 gols? Quem marcou esses 5 gols? KL. Gente, Kaeli fez 5 gols. O pessoal da Aliança encontrou ela na Taça das Favelas, convocou ela para jogarem com a Aliança. E ó, já já a gente vai falar de artilharia, porque quem faz 5 gols merece estar na artilharia. Tereza, eu não devo ter feito 5 gols em um campeonato na vida inteira, somando todos os campeonatos. Sim, E em um jogo. em um jogo e de uma vez, porque se a Sim. gente for pegar aqui a súmula do jogo, eu fiquei impressionada, porque a Kaeli, ela fez um gol ali no início do segundo tempo, e daí a Amanda foi lá e marcou mais um, e daí ela deslanchou 4 de uma vez. Meteu Toca na 4 de uma KL que vez. é gol, né? E eu fico muito impressionada com o trabalho dela, com o jogo dela, que eu já percebi que ela tem uma visão boa de jogo, né? Acho que a gente já mencionou outras vezes, a KL, ela tem deficiência auditiva, ela não escuta. Então, ela tem uma visão um pouco diferente de jogo, né? Ela tá sempre bem à frente ali, ela tá sempre esperta ali no ataque. Esse jogo também não foi transmitido, mas eu tive acesso a alguns gols que eu consegui, que tinha uma pessoa ali filmando, e você vê que ela está sempre à frente, pertinho ali da última jogadora do outro time. E o lançamento do Aliança está muito bom também, achando a KL ali na frente para ter essa oportunidade dela marcar esses gols. E uma grande atleta, né? Que inclusive tá no favelão, que a gente vai falar mais para frente, e sem cartões para Aliança, né? Mais uma vez, Aliança conciso em não levar gols e não levar cartões. E eu levo muito isso ao projeto Aliança, porque só com muito projeto, só com o espírito do time em si, que a gente vai conseguindo colocar esse lema, né? Não lema, mas
essa diretriz ali interna entre o clube, porque o clube não é um time que a gente vê jogando que é agressivo, joga pela bola, jogo é jogo, é o fair play, né? E assim, o Aliança é muito destaque nisso, não só por isso é uma referência aqui no estado, né? Sim. E essa referência está no topo da tabela, né, Lara? Vamos falar de tabela, porque tá disputado. Aliança em Tá. primeiro lugar com 6 pontos ali, grudadinho, Flu Goiânia também com 6 e o Vila Nova com 6. O que está separando as equipes? O primeiro do Aliança do Flu Goiânia está sendo a questão dos gols, né? Que o Aliança não levou nenhum. O Flu Goiânia levou só um gol, assim como o Vila Nova. Só que a diferença do Flu Goiânia para o Vila Nova está sendo o quê? Os cartões. E aí é uma grande questão, né? Porque tá ali um por um, literalmente. Aliança sem sofrer gol, se sofrer um, bagunça a tabela. O Goiânia, se não sofrer mais e os outros dois sofrerem, bagunça a tabela. Então, assim, por isso a gente comentou que tá tudo em aberto. E, assim, até ali no Atlético vai ser jogo jogado até o final, a gente vai ter que acompanhar tudo, porque para mim tá em aberto. E, assim, se o Vila Nova manter, né, o que fez no primeiro turno e vencer direto, a gente não vai ter final. Mas confesso que, assim, uma final todos os times merecem aqui chegar nessa final. E assim, para mim, eu acho que você concorda comigo, uma final seria emocionante, né, Tereza? Nossa, seria bom demais, viu? Mas as atletas do Vila, elas estão torcendo por Não, não não ter querem deixar final. nada passar. Elas estão doidas para acabar esse campeonato logo, elas levantarem a taça, mas os times estão espertos, não estão deixando. Logo abaixo do Vila Nova, a gente tem Atlético, Atletas de Jesus, ambas as equipes com 3 pontos. O Atlético acabou levando 3 gols, o Atletas levou 9, né? Apesar de fazer uma grande partida, ter levado esses 4 gols não foi muito bom para os atletas. Mas ressaltar o histórico dos atletas, né? Porque assim, primeiro turno, o Atletas demorou o quê? Foi lá pelo sexto, quinto Foi. jogo que foi marcar seu primeiro ponto, foi fazer sua primeira vitória, né? A atleta já está marcando 3 pontos, acordou para a competição, né, nesse segundo turno e subiu na tabela em comparação com a primeira etapa da competição. Trindade, Abadia e Vasco de Itaberaí não ganharam nenhum jogo até o momento. Trindade levou 7 gols, Abadia 12, Vasco de Itaberaí 16. Esse saldo do Vasco tá difícil, hein, amiga? Tá complicado. Agora a gente vê como é que vai ser nessa terceira rodada, né, contra o Atletas, né, de Jesus. Vamos ver se conseguem equilibrar ali mais e torcer para se reerguerem, né, e a gente conseguir ter ali mais disputa, porque eu sei que você também, a gente torce pela disputa. Quanto mais gol, melhor. Quanto mais time em campo em si, mais briga dentro de campo, no sentido saudável, por favor, é melhor. E vamos ver o que vai rolar. Eu adoro a tabela bagunçada, porque assim, tem que acompanhar todos os jogos e é imprevisível, né? Sim. Imprevisível também foi a KL chegar nesse lugar da artilharia, porque quem imaginou que uma atleta que só tinha feito 5 gols até o momento ia fazer mais 5 e chegar no primeiro lugar ali da artilharia junto com a Naitiele. Ô, Naitiele, Fique a esperto. Ellie tá aí, ó, na tua cola. Tá Não, disputadíssimo. Não só com a Ellie, né? Como a Vanusa sim, também, Carioca, Vanusa, Gabriele. Carioca, Gabriele, tá tudo ali pra mim em aberto também. E mais, a Naitiele não marcou no último jogo, então assim, tem 2 rodadas que ela tá com uns 10 gols. A KL tava com 5 lá embaixo na artilharia, de uma vez fez mais 5, alcançou a Naitiele e agora a disputa tá. Lembrando que esse ano, inclusive, a gente já comentou, acho que no primeiro ou no segundo episódio, como tá gostoso de assistir essa competitividade, porque no ano passado a Naitiele foi artilheira com 27 gols. Esse ano eu acredito que não vai chegar nesse número. E assim, para mim, muito bom, porque significa mais competitividade, né? Mais atletas chegando nesse topo. E agora a Naitiele é ficar mais ligada e marcar mais, porque a disputa vai ser boa.
E para as outras atletas também, né? Porque assim, a qualquer momento, se você tiver a oportunidade de Sim, marcar 5 gols, levar a sua equipe para uma vitória e chegar na artilharia como chegou a Kaeli também, e destacar a Noitiele, né? Que ela também chegou na artilharia assim, né? Ela não tinha marcado nenhum gol, do nada lançou 4 numa partida. sim. Então, esses gols tudo de uma vez só estão alavancando as Vanusa atletas. também a gente tem que ficar de olho, porque tá jogando o fino da bola. Daqui a pouco Seja vai marcar bem. uns 3, 4 de uma vez e assumir isso aí. A gente torce pela bagunça, né, Tereza? A gente não tá dentro de campo, então, assim, pra gente, marca enquanto puder que a gente vai estar anotando. A gente gosta de falar, gritar, Sim. de poder ter essa disputa saudável e disputa da terceira rodada. Então, gente, vamos explicar o que aconteceu. Na programação do Goianão Feminino já estava estipulado que ia ter uma semaninha de folga ali da segunda para a terceira rodada. Isso já estava previsto no regulamento um tempo atrás. Essa terceira rodada eram para acontecer os 4 jogos no fim de semana. Só que vai ter o favelão. As atletas estão viajando hoje, que a gente está gravando, né? Quarta-feira, dia 9, as atletas foram para São Paulo. Então, muitas dessas atletas disputam Goianão feminino. E daí teve que adiar alguns jogos. Por isso, essa terceira rodada, vamos ter só 2 jogos esse fim de semana. O primeiro é entre Vila Nova e Flu-Goiânia, no sábado, dia 12, às 3h30 da tarde, no CT Toca do Tigre. Eu vou trazer uma brincadeirinha que eu estava até falando aqui com a Lara, né? Das crianças. Será Aham. que Goiânia vai estar inspirado? Será que essas meninas vão querer levar um presentinho para casa? Ó, vou até me desculpar aqui, porque não sei se as meninas gostam, né, de serem consideradas crianças, porque vamos lá. Mas foi uma brincadeirinha saudável, porque assim, são novas e estão disputando ali em cima e vão pegar o Vila Nova, que foi o campeão do primeiro turno, que tem tudo para ser um jogão. Inclusive, eu estava falando com a Tereza, imagina se a Laurinda faz outra pintura daquela que ela fez na Copa Goiás, vai balançar tudo. O Goiânia também tá lá em cima. Se arrancam a vitória do Vila, o negócio vai complicar ali na tabela também. Então, assim, tudo uma brincadeira saudável para falar que no dia das crianças vai ter um jogão. E de criança não tem nada, né? Ali vão Sim. jogar como adultas, muito mais que eu, mais que a Tereza, porque ali, menino do céu, é fogo. Elas jogam o fino do fino, né, Lara? Elas são muito espertas. Eu estou muito curiosa. Estaremos lá, se tudo der certo. A gente Sim. vai assistir essa partida ali no CT Vila do Tigre, né? Falei Toca do Tigre, que ainda tá na FGF, tá assim, mas Vila do Tigre. Inclusive, E prepara a sombrinha, tá, Tereza? Leva uma para você e para mim, porque se a gente pegar chuva lá, vai ser é, complicado. precisa. Espero que não chova, né? Torcendo muito pela chuva, mas Vai espero que chover não chova depois, quando a gente estiver no em casa. momento de chuva, sim. No domingo, dia 13, vai ter um jogo lá no Bridge Sereno, às 9h30 da manhã, entre a Aliança e a Badia. A Aliança tá vindo, né, de uma goleada, mas tá sem 4 atletas ali principais que vão estar jogando o Favelão. O Vila Nova, nem o Flu-Goiânia, nenhuma das atletas foram ali para o Favelão. O Aliança liberou umas 4 atletas, o Abadia não vou saber informar se teve alguma liberação de atleta. Mas o Abadia está sendo um time competitivo, né? Igual a gente viu na última rodada. Então a gente tem que ver. Será que o Abadia vai tentar marcar o primeiro gol na Aliança? Beleza, pelo menos um empatezinho seria bom, né? O Abadia tem que aproveitar esse ponto de atletas estarem lá no favelão e beliscar um pontinho que seja, seria muito bom. Pois é, tem que incomodar, né? Porque assim, o Abadia tá precisando de uma vitória, né? Até o momento não marcou ali nenhum pontinho, vai ser interessante para Abadia. Os próximos jogos vão acontecer só em novembro. Vai ser Atletas de Jesus e Vasco de Itaberaí no dia 2 de novembro, às 3h30 no CT Universo. E Trindade Atlético Goianiense no dia 3 de novembro, às 3h30 no Lara Guimarães. Lá para novembro a gente volta a falar desses jogos, né? Porque até lá muita coisa pode acontecer.
porque assim, a gente está vendo que a todo momento tá uma disputa intensa que a gente não sabe o que esperar. Um jogo que a gente tem uma expectativa, mas futebol é isso, né? Uma hora Sim. acontece algo e quando a gente vê, já tá rolando outra coisa. Esses jogos vão acontecer ali pela sexta rodada. Então, talvez a gente veja uma coisa diferente ali na tabela até a sexta rodada, porque 4 equipes vão ter um jogo a menos, né, Lara? Uhum. Então, a tabela até a sexta rodada, eu acho que também vai estar ali numa competitividade, daí do nada pode dar um grande salto. E aí, Tereza, a gente estava comentando das atletas que vão desfalcar o Aliança, né? O Atlético também. Inclusive, no horário que você está assistindo esse programa, hoje, quinta-feira, as meninas já estão em São Paulo, já deve ter rolado o sorteio, e a gente já conhece, né, os adversários da seleção de Goiás. Elas embarcaram ontem, né? Vocês estão assistindo hoje, quinta. Dia 9 embarcaram para São Paulo. Hoje acontece o sorteio para definir esse grupo e esses adversários. E as meninas estão por lá naquele pique, né, não, Tereza? Então, são 19 atletas que estão representando a gente, o nosso estado de Goiás, lá em São Paulo. 4 atletas já jogaram o Favelão, as outras 15 estão pela primeira vez na competição. Pude conversar com algumas delas, inclusive confere lá depois no Marias Futebol Goiano, que eu fiz uma cobertura do último treino que aconteceu aqui no nosso estado, Os como que tá. adversários, os adversários da nossa seleção também estão lá no Marias, né, Tereza? Agora, Estão, quando tá. você está assistindo, já deve estar lá. Quando sair a tabela, vai sair o grupo, Então né? já corre e já confere lá e volta para assistir o vídeo, terminar o vídeo. Não, acompanha tudo, dá para acompanhar os dois ao mesmo tempo, porque, nossa, vai ter muito jogo bom, hein? E eu tô confiante na nossa seleção, tô confiante no Eu também, trabalho, Tereza. acompanhei o treino, e que treino bom ali, guiado pela Patrícia e pelo Paulão, né? Que foi o técnico que levou o Novo Mundo, e a equipe do Novo Mundo também, não podemos deixar de destacar a equipe que participou pela primeira vez da Taça da Favela, já levou o troféu. E as meninas estão ali na vontade pela taça, viu? Os confrontos vão acontecer entre os dias 11 e 20 de outubro. E daí vai rolar assim: vão ser 3 grupos de 4 equipes, são 12 seleções no total no Brasil. Uhum. E daí vão ser esses 3 grupos divididos, vai ter os confrontos, né? Dentro desses grupos, e daí passa as 2 melhores colocadas de cada grupo e também os 2 melhores terceiros lugares. E Uhum. daí define os confrontos das quartas de final. Tem as quartas, tem a semi, acabou a semi, cada equipe volta para sua região e a grande final vai ser disputada no dia 21 de dezembro. Ah, eu tô doida para ir para São Paulo dia 21 de dezembro, Lara. Eu Tereza, quero eu não muito tô ver aqui. A gente Goiás vai lá. falar ou a gente não vai falar? A gente vai pedir pro Paulão e pra Patrícia chegar nessa final ou não vai pedir? Mas já estamos aqui, pelo amor de Deus, galera, estamos na torcida desde hoje, dia 9, quarta-feira. Cheguem até a final, que estaremos lá, eu e Tereza, se Deus quiser, se tudo der certo, para acompanhar com vocês e produzir muito conteúdo para cá, pro Fora de Eixo, pro Marias. Torcer muito, né, Tereza? Não, torcendo demais. Eu sou seleção Goiás do futebol Desde feminino da nossa criancinha. seleção, desde que eu nasci. E falando em Goiás, a gente também tem que falar, destacar que vai começar o Campeonato Goiano de Futsal Feminino. O calendário dos jogos da primeira fase já foi liberado. E nesse fim de semana nós vamos ter 4 jogos. No dia 12, às 4h30 da tarde, lá em Rio Verde, no ginásio módulo, o Clube Resenhas enfrenta o Ajax Pocense. Logo em seguida, às 18 horas, também no dia 12, no sábado, no mesmo local, no ginásio módulo em Rio Verde, o Quirinópolis enfrenta o Damianópolis. E o destaque, tá, Lara? É futsal, mas tem gente do Goianão. E não é atleta, não, tá? É comissão técnica. Ah, eu até Ah, suspeito, assim. Goleira? Jasmirra, goleira, eu acredito. Goleira. Quirinópolis, vai jogar no Quirinópolis, lá em Rio Verde. Torcendo muito para Jasmirra, né? A gente não consegue Demais.
Somos suas fãs, Jasmine. Bom, E no dia 13/10, em Rio Verde também, no mesmo espaço, às 10h30 da manhã, o Quirinópolis enfrentou a Ajax Pocense e no mesmo dia, só que meio-dia, logo em seguida, no domingo, dia 13, o Clube Resenhas enfrenta o Damianópolis. Então vai ser assim, né? No sábado, cada equipe enfrenta a outra, depois troca. Então vai ser um fim de semana corrido também pro futsal, viu? vai, só jogão, né, Tereza? Vai ser só Inclusive, jogo. jogando aqui em Goiânia, estaremos lá, se tudo der certo, para ver a Jasmine. Quero muito acompanhar. Já fazer uma entrevista ali com a goleirona, já saber mais sobre o goiano feminino, sobre a técnica que joga e muito mais. Pois é, eu tava doida para acompanhar o futsal, e eu tava falando com ela já fazia um tempo, perguntando quando que ia ter campeonato de futsal, que eu tava querendo muito assistir. E a gente falou de futsal, a gente falou de futebol, mas a gente ainda não falou de society, né, Lara? E dia 20 de outubro vai rolar a Copa Dona do Pedaço. É a quarta edição da Copa Dona do Pedaço. E dessa vez, modalidade society. E quem organiza tudo isso é ela, Ela de Jasmine. novo. Ela tá em Oh, é todas, né? difícil, não tem um episódio que a gente não cita a Jasmine. Porque ela tá em todas as competições também, fica Dona difícil do não pedaço. citar. Uma grande protagonista dentro do futebol goiano e está com modalidades abertas, viu, gente? Ainda tem inscrições abertas se você quiser competir. Vão ter muitos prêmios, vai ter disputa de X1, vai ter disputa de pênalti. De pênalti eu me garanto, já marquei um. Errei dois, marquei um. Ah, quem Na sabe aí eu Jasmirra? chego no 50-50. Foi na Jasmirra? Ela já defendeu um pênalti meu. Ah, Já é. defendeu um pênalti meu Sim, e eu também você já é minha marquei. amiga, mas suspeitei desde o princípio que ela teria defendido, porque assim, fiquei Ela sabendo é que ela brava. joga. E também tem muita resenha, né? Porque assim, Sim. apesar de ter. O futebol ele é movido pela resenha. Vai rolar uma musiquinha, um forrozinho, vai ter café da manhã para as atletas, vai ser o dia inteiro, vai ser uma competição muito legal. Então, se você tem uma equipe, quer concorrer a premiações, quer jogar um dia inteiro numa Copa super organizada, Copa Donas do Pedaço, já segue aí, Copa Donas do Pedaço e faça a inscrição que ainda dá tempo de competir, viu, galera? Dá demais. Eu tenho certeza, plena certeza que vai ser uma organização assim, impecável, porque a Jasmine é muito organizada com isso e tudo que ela faz é muito certinho, né, Tereza? Inclusive, o trabalho que ela vem fazendo, muito, muito elogiado e muito, muito positivo para todo mundo. Só ganha o futebol feminino goiano. Então, assim, a gente sempre comenta dela aqui, não é para puxar saco nem nada, mas é porque ela é uma baita de uma profissional mesmo. Sim, e eu fiquei sabendo que afinal ali vai ter muita coisa legal, vai ter até cobertura fotográfica, gente. Então você já vai jogar sabendo que vai tirar umas fotinhos suas, porque ela Atualizar organizou aqui. até cobertura fotográfica. Então bora aproveitar. E Lara, já tocamos ali pro futebol, já tocamos pro futsal, society, e agora eu acho que tá na hora de tocar a bola e ir embora. Eu também acho, Tereza. Ou você é a rainha das deixas. Eu não dou conta, Tereza. Eu fico rindo aqui toda vez. Mas semana que vem estamos de volta. Agora a gente vai passar a bola, né? Tocar a bola. Vou tocar para a Tereza aqui despedir de vocês. Mas, antes de tudo, muito obrigado para todo mundo que está acompanhando a gente. Não deixe de acompanhar no Marias os adversários da nossa seleção. Torcer muito para chegarem à final, para tudo dar certo e levantarem esse título, né? Que vai ser inédito, vai ser maravilhoso. E assim, muito obrigada, João, nosso técnico aqui que está nos ajudando sempre muito. É isso, muito obrigada a todo mundo. E a você, Tereza, que está aqui toda semana comigo, parceiríssima, toda semana aqui, toda semana nos jogos. E estamos juntos sempre. Ô, saudade que eu tava de gravar esse programa, viu? Essa semana fez falta aí na nossa rotina, mas voltamos 100% equilibradas e doidas para ver muito jogo bom por aí. Então, me despeço de vocês. Até semana que vem, ou antes, né? A gente sempre se tromba em algum jogo. Até mais, galera. Falou. Tchau, Tchau, tchau. tchau.